Vamos começar a sessão do dia 13. São 9 horas e 15 minutos. Informo que os votos dos eminentes colegas foram disponibilizados para todos os presentes. Os projetos de votos. Eu tomei conhecimento de todos, podendo haver alguns esclarecimentos no curso da sessão, como é natural. Desembargador Itamar, Vossa Excelência quer falar sobre essas questões? Vossa Excelência vai... Eu vou anunciar, se Vossa Excelência permitir, para seguir a sistemática de julgamento aqui da Câmara, farei a leitura da proposta de emenda do acórdão. Se for necessário... Essa metodologia nós estamos sempre usando aqui, aliás, todas as câmaras, Vossa Excelência, nós sabemos disso. Exato. É um julgamento transparente, todos tomam conhecimento dos fatos. Antes, porém, eu quero falar sobre a ata. Alguma impugnação à ata? Nenhuma. Pela ordem regimental do desembargador Itamar, não é? Desembargador Viana. Pela ordem regimental. Pois não. Desembargador Viana, Vossa Excelência trouxe alguns feitos fora de pauta, não foi? Então, Vossa Excelência fica à vontade para fazer o relato dos votos e julgá-los para dar sequência em maior velocidade, se for necessário. Eu tomei conhecimento do voto de Vossa Excelência. Vossa Excelência muito bem postos, por sinal, certo? Bem a argumentação, interpretação jurídica, de sorte que é isso. O desembargador Itamar também o fez. Se houver alguma preocupação maior, a gente no curso, presidente, viu? exato. Desembargador Viana, fique à vontade. Sim, constatamos a presença do procurador, doutor André Felipe Menezes. É um prazer, uma honra estar aqui. Fazendo a composição da mesa, doutor desembargador Viana Ulisses e desembargador Itamar Pereira. Pois então, continuemos. Informo que existe um pedido de sustentação oral. Eu vou ler agora aqui. E, em caso tais, o procurador anunciou que ia fazer uma sustentação. Me parece que é um regimental, não. Eu já li. Tem um processo que tem algumas preocupações de falência, preocupação, certidão de imóveis, essas coisas todas. Tem um processo aqui que é de pauta. É um agravo do instrumento. Pronto, agravo do instrumento. E uma reclamação que é fora de pauta, mas vinculada a esse agravo do instrumento. Então, se Vossa Excelência permitir, eu farei logo a leitura. Qual é o procurador aí? É o doutor Walter Maron. Exatamente, essa é a minha preocupação. Doutor Walter Maron. É de pauta, então, esse é de pauta. Vossa Excelência fica à vontade, certo? Para iniciar o seu entendimento e convicção. Eu pediria permissão para fazer... Como relato, agora após o relatório de Vossa Excelência, ele vai querer falar alguma coisa. A minha dúvida é a seguinte, desembargador presidente. Eu estou com os foras de pauta aqui. Eu faria logo a leitura dos votos fora de pauta ou já iniciaria com esse de pauta? Os fora de pauta, foi bom Vossa Excelência lembrar, porque é resolvível logo, né? Então, fica mais prático. Então, Vossa Excelência faça dessa... Não é? E o outro pode ser que demore mais um pouco. Então, Vossa Excelência comece a fazer o seu julgamento, no relatório de julgamento dos fora de pauta. Por gentileza. Bom, então, iniciando a leitura dos votos
dos foras de pauta, eu iniciaria logo pelo primeiro, que está vinculado a este que está incluído em pauta, que é uma reclamação. É justamente essa que Vossa Excelência está falando. Exatamente, vai ser o primeiro que eu vou tratar. É a reclamação número 030-8704, dígito 1. Reclamante, espólio de Marcionilo Ricardo Condé, e reclamado, juízo de direito da 18ª Vara Cível da capital. Eu não sei se os senhores leram os votos que eu mandei para eu li. Desembargador Itamar. Tem uma preliminar com relação a isso, né? Essa é a reclamação. Essa é a reclamação. Reclamação, preservação da competência e garantia da autoridade das decisões. Decisão em agravo de instrumento. Vinculação da realização de leilão de imóvel à efetivação de avaliação técnica e relatório de arrecadação de bens. Exigências processuais. Descumprimento. Juiz de primeiro grau. Cassação da decisão. Tem uma preliminar nessa reclamação. Eu não sei se os senhores... Me parece que eu tomei conhecimento. Vossa Excelência tomou conhecimento. Eu li tudo, passo a passo. Deixa eu localizar aqui logo. Ela tem escrito lá em cima a reclamação, e depois vem agregado o voto. Eu vou fazer aqui um breve relatório. Vossa Excelência quer o meu? Não, estou com ele aqui. Eu vou fazer aqui um breve relatório para posteriormente fazer a leitura do voto com relação à preliminar. Até porque tem a sustentação oral também. Mas na reclamação tem também? Não, na reclamação não. Não, reclamação não, porque é fora de pauta. Mas eu estou dizendo, mas vai ter o relatório para a sustentação oral, eventual. Isso aí vai ser no feito que está... Agregado, exatamente. Bom, então vou fazer aqui o relatório da reclamação, porque, na verdade, tem uma preliminar e o meu voto na preliminar é acatando a preliminar. Para que os senhores possam ficar mais cientes da questão que é tratada, eu vou fazer um breve relatório para que o senhor procurador também não recebeu e eu não tinha aqui uma cópia para fornecer ele fica então só para esclarecer, desembargador, Vossa Excelência, terminando isso, Vossa Excelência conseguiu afastar ou não a isso, exatamente. O outro assunto é outro assunto. Outro assunto é outro Muito assunto. Muito bem. Se for superado, né, se realmente os senhores não entenderem como eu entendi em acatar a preliminar, então farei a fundamentação de Vossa Excelência é o artigo 67, eu vi. Pode fazer a leitura. Posso fazer? Vai ser breve. Trata-se de reclamação com pedido de liminar, instituto de natureza constitucional, também prevista na Constituição Estadual e regulada pelo capítulo 22 dos artigos 256 a 256G do Regimento Interno do TJPE. O objeto da presente reclamação consiste em assegurar a autoridade de acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça, transitado em julgado, resultante do julgamento do agravo de instrumento número 22.3302, dígito 1, da 2ª Câmara Cível, e fora redistribuída para esta Câmara por decisão interlocutória de folhas 624 e 625, que entendeu por configurada a prevenção, com base no artigo 67b do Regimento Interno deste Tribunal. Sustenta o reclamante que a decisão proferida por este egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de agravo do instrumento número 22.3302, dígito 1, teria condicionado a realização da asta pública do imóvel número 468, localizado na Avenida 17 de Agosto, Parnamirim, ao fim da arrecadação, bem como a realização de avaliação judicial idônea do imóvel em questão, tendo em vista a valorização imobiliária. Defende que a autoridade reclamada determinou a realização do leilão sem exaurir as exigências processuais determinadas, afrontando assim a autoridade da decisão prolatada por este tribunal. Alega que o valor atribuído ao bem foi baseado em estimativa apresentada pela síndica da massa falida, sem qualquer critério ou respaldo judicial e sem a oportunidade de realização do contraditório em ampla defesa. As folhas 632 consta despacho em que esta relatoria dispõe que o resultado prático do pedido liminar, que consistia no sobrestamento do leilão para alienação do principal bem
que compõem o acervo patrimonial da massa falida, foi obtido com a atribuição do efeito suspensivo no agravo de instrumento número 30.8553, dígito 4, na ocasião interposta pelo Estado de Pernambuco contra a mesma decisão combatida nesta reclamação. Nos moldes do que rege o regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, especificamente no seu artigo 256C, inciso 1º, foi requisitado informações do reclamado, que prestou esclarecimentos conforme folhas 640 e 643. O magistrado da Cor esclareceu que assumiu o exercício da 18ª Vara Civil em 5 de julho de 2013, não tendo sido subscritor da decisão reclamada. O Ministério Público, em manifestação de folha 667-670, entendeu por preenchidos todos os requisitos formais da presente reclamação e, ao final, entendeu que a decisão ora reclamada não está em consonância com o estabelecido por este egrégio tribunal, quando do julgamento do agravo de instrumento 223302, dígito 1, de modo que opina pela procedência do pedido no sentido de garantir a autoridade da decisão prolatada. Vou agora fazer a leitura do voto da preliminar. A Constituição Federal de 88 conferiu status constitucional à reclamação, prevendo-a formalmente entre as competências do Supremo Tribunal Federal e do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Artigo 102, inciso 1º e 105, inciso 1º F, regulada pela Lei 8038, de 90. Esta matéria é tida como instrumento processual próprio dos tribunais superiores. Ocorre que, baseado no princípio da efetividade das decisões judiciais, doutrina e jurisprudência vem admitindo a utilização da reclamação no âmbito dos tribunais estaduais e regionais federais para garantir a autoridade das suas decisões ou preservação da sua competência diante de atos de juízes a eles vinculados. A jurisprudência entende, inclusive, que a reclamação dispensa previsão expressa em lei, por se inserir na esfera dos poderes implícitos dos tribunais, que devem zelar pela preservação da autoridade de suas decisões, sob pena de desmoralização e ruína do ordenamento. Neste sentido, o ministro Herman Benjamin, quando do julgamento do RESP número 863055. No entanto, o Instituto foi previsto expressamente em nossa Constituição Estadual e regulado pelo capítulo 21 do artigo 256A a 256G do Regimento Interno do TJPE. O objeto da presente reclamação consiste em assegurar a autoridade de acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça, transitado em julgado, resultante do julgamento do agravo de instrumento número 223302, dígito 1, da segunda Câmara Cível, e fora redistribuída para esta Câmara por decisão interlocutória de folha 624-625, em que o presidente em exercício, desembargador Fernando Eduardo Ferreira, entendeu por configurada a prevenção com base no artigo 67B do regimento interno desse tribunal. Nesse cenário, entendeu, na ocasião, que o fato de existir agravo de instrumento pendente de julgamento interposto em combate à mesma decisão de primeira instância, de tal ofensiva à autoridade do acordo da segunda Câmara Cível, configuraria o Instituto da Prevenção. Com a devida vênia, entendo que este órgão não teria competência para julgamento da presente reclamação. Se não, vejamos, a utilização da reclamação constitucional no âmbito dos tribunais estaduais decorre da utilização da teoria dos poderes implícitos, hoje devidamente consagrada na hermenêutica constitucional, na qual o órgão deveria dispor de todas as competências necessárias, seja expressa ou implícita, para o exercício do seu munus. A aplicação da reclamação pelos Estados decorre da interpretação do artigo 102.1 e 105.1f da Constituição Federal. Ou seja, somente o órgão que proferiu a decisão teria competência a preservar a autoridade delas, de modo que não poderia este órgão se tornar prevento com base meramente no artigo 67B do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus, de reexame necessário, de medidas cautelares e de recurso pendente torna preventa a competência do relator para todos os recursos e pedidos posteriores, tanto na ação quanto na execução referente ao mesmo processo. Primeiramente porque a reclamação não se encontra, a nosso ver, albergada pelo artigo utilizado para caracterizar a prevenção. Enquadrar a presente reclamação no conceito de pedidos posteriores, a que se refere o supracitado artigo, é, no mínimo, uma interpretação deveras extensiva. Assim,
entendo que o presente caso não se amolda ao suporte fático do artigo 67b do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Ademais, é necessário esclarecer que o acórdão objeto da presente reclamação foi proferido pela segunda Câmara Cível, portanto, órgão com competência em matéria distinta desta Câmara Fazendária, sendo a competência, em razão da matéria, uma competência absoluta. Tenho que não poderia este órgão se tornar prevento por uma norma regimental, uma vez que, em questão de competência absoluta, inexiste prevenção. Por fim, ressalte-se mais uma vez que a aplicação da reclamação no âmbito estadual decorre da teoria dos poderes implícitos, e desta é que surge a máxima que quem pode mais, pode menos, inaplicável ao presente caso, uma vez que quem pode mais aqui é o órgão julgador do qual o acórdão foi violado. Ante todo o exposto, voto pela redistribuição da presente reclamação para a segunda Câmara Cível, órgão que detém a competência para preservação e garantia da autoridade de suas decisões. É como voto. Essa é a preliminar. Eminentes colegas, o eminente desembargador Ulisses Viana afastou o artigo 67b do Regimento Interno, argumentou que, neste caso, não existe prevenção, e quando existe a competência absoluta, foi isso. Falou também em direito constitucional, artigo 102, corroborando com seus argumentos, não é isso, desembargador? Exatamente isso. E afastou, deslocou, fez a migração desse pedido, certo? Com a convicção de que o direito andaria mais seguro, certo? Nesse andar, de forma que, desembargador Itamar, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria, na fase de debate, pedir um esclarecimento ao eminente relator, porque a toda evidência, embora a reclamação vise a autoridade das decisões proferidas, entendeu Sua Excelência, o desembargador Fernando Ferreira, que a repercussão da decisão adotada em acórdão na Câmara Cível teria reflexo imediato aqui, e por isso esse órgão seria aquele que deveria fazer prevalecer o teor da decisão cível adotada. Então, eu indagaria ao eminente relator, a título de esclarecimento, qual seria o pano de fundo dessa intenção do eminente desembargador Fernando Ferreira, vinculando as matérias, aquela que foi decidida lá na Câmara Cível, com esta daqui, e achando da necessidade de a prevalência da autoridade da decisão cível ser tomada por essa Corte. Então, esse esclarecimento eu acho que se faz necessário até para tomar um... Desembargador Viana, a preocupação do desembargador Itamar é justamente dizer, de forma consequente, certo, a fundamentação do desembargador Fernando Ferreira, certo, quando existe, eventualmente, uma heterogeneidade de pensamentos nessa matéria civil, direito público, e a consequência de tudo isso, naturalmente, o desembargador Itamar quer alocar as questões para não haver a chamada, entre aspas, direito civil, confusão, certo, nessas questões. Tem a palavra. Muito bem posta a indagação do desembargador, considerando que realmente a questão, a uma primeira vista, em um primeiro momento, se afigura como algo um tanto quanto complexo, uma vez que nós estamos aqui em uma Câmara de Direito Público, não é? E a questão de fundo se desenvolveu em uma Câmara de Direito Privado, de Direito Civil. Não é? A questão é interessante. Ela se cinde em dois momentos distintos. Não é? Existe a ação de falência que tramita perante uma vara cível. E nessa ação de falência, segundo os reclamantes, foi proferida uma decisão pela segunda Câmara Cível, né, determinando que um determinado imóvel
que foi mandado à asta pública, já com data designada para a praça daquele imóvel, fosse sustado, uma vez que os requisitos, não é, da legislação específica, notadamente a lei falimentar, não foram cumpridos, uma vez que faltou, na visão da segunda Câmara Civil, faltou a satisfação de determinados requisitos, como principalmente uma avaliação a ser realizada, não é, conforme os ditames legais, que, apesar do imóvel ter sido levado à praça, não havia uma avaliação formalizada devidamente, conforme dispõe a lei de falências. Mas, mesmo assim, ao alvedrio dessa determinação da segunda Câmara Civil, o magistrado Acu permaneceu, não retomou a questão e efetivou a designação da praça. Nesse ínterim, o Estado de Pernambuco ingressa com um agravo de instrumento também referente a esta decisão que tinha designado a praça, solicitando em liminar que a praça fosse sustada, considerando que tinha percebido a sonegação. Houve um detalhe técnico que antecedeu a essa asta pública, no sentido de que tinha ocorrido uma cisão, dessa empresa falida, digamos assim, em processo de falência, tinha ocorrido uma cisão. Nessa cisão tinha sido transmitido um imóvel, e esse imóvel foi sonegado do rol, o que implicaria no não pagamento do imposto de transmissão, referente, causa-morte, uma vez que diz respeito também ao espólio de sócios. Essa cisão ocorreu e os sócios ainda estavam em vida. Isso entraria, esse imóvel. Se não tivesse ocorrido essa sonegação, essa omissão, digamos assim, essa omissão na morte dos decujos que eram sócios, daquela empresa, posteriormente declarada a sua falência, e verificou o Estado que não houve o pagamento do ITCMD referente a essa transmissão. Então vejam vocês que vejam os senhores, que são duas questões distintas. De forma que a reclamação em si, ela foi direcionada à segunda, para o cumprimento, para a efetivação, da decisão da segunda Câmara Civil, que havia sustado a asta pública. De forma que eu não percebi qualquer vinculação, não há prevenção. A decisão alvitrada não foi a nossa, não foi a da nossa Câmara de Direito Público, foi a da Câmara Civil. Então, dessa forma, eu acredito que, considerando que é uma reclamação, e que há digamos assim, uma analogia legal, não existe essa figura em nível de tribunais, conforme os senhores perceberam da leitura do relatório, é uma aplicação analógica, apesar de o nosso regimento já está prevendo essa modalidade, que não seria um recurso, mas seria uma forma de você garantir a efetivação das decisões, dos tribunais. Então, eu entendi que realmente não há prevenção, certo? Que a autoridade a ser restabelecida é da Câmara Civil e não a nossa. Por isso que votei no sentido de acatar, de levantar de ofício essa preliminar. Desembargador Itamar, fica à vontade para... E as questões fundamentais, houve alguma intercorrência aqui, que o desembargador Viana falou, de importância, a cisão e a sonegação, certo? No inventário existe a procura, procura de bens. E o desembargador Viana disse que houve sonegação de bens. E na intercorrência também a cisão de empresas. Essas são as duas preocupações núcleo desses fatos. Vossa Excelência fica à vontade para
comentar. Eu agradeço, senhor presidente, agradeço também o esclarecimento do embargador Viana. É muito lúcido nas suas colocações e facilita muito o nosso entendimento sobre as questões, mas eu ainda gostaria de ampliar um pouco e perguntar o seguinte: a asta pública ocorreu? Não, ela foi sustada por uma decisão do meu gabinete, né, o desembargador, no momento que estava atuando, era o desembargador Fernando Cerqueira. Foi sustada no agravo aqui. Veja bem, no agravo que o Estado entrou. A reclamação, veja bem, a reclamação, quando foi interposta, esse agravo veio para cá e por entendimento do desembargador Fernando, que na época estava presidindo, acho que era o vice-presidente do tribunal na ocasião, não é isso? Não sei se era atribuição dele. Ele entendeu que haveria a nossa prevenção para analisarmos, julgarmos, nós aqui, né, da Câmara. A reclamação endereçada. Essa reclamação que foi endereçada. Exatamente. E estaria subentendido. Eu estou querendo identificar o porquê Sua Excelência, desembargador Fernando Ferreira, teve a preocupação de dizer que a competência estaria conosco. Estaria Sua Excelência preocupada na possibilidade de acontecer decisões contraditórias? Estaria Sua Excelência preocupada, né, que nós não tivéssemos conhecimento da decisão do cível e assim julgássemos, desconhecendo um pouco as questões de fato que envolvem a questão? Eu acredito que não, desembargador. Talvez tenha sido uma decisão que primorou assim por uma técnica mais efetiva do processo, mas não haveria essa possibilidade porque a praça foi suspensa. Ela já estava suspensa. E a decisão do cível foi no sentido, o acórdão proferido pela segunda Câmara, foi em que sentido? Aqui foi concedido efeito suspensivo para que a asta não acontecesse. A segunda Câmara, anteriormente, antes da nossa decisão, tinha dado uma decisão, não é? Eu acho que foi no agravo de instrumento, no sentido de que não fosse feita, não fosse realizada. Antes da realização, na verdade, a decisão foi fosse feita uma avaliação. Antes da realização da praça, que fossem satisfeitos os requisitos avaliatórios do imóvel. Exato. Que iria ser destinado à praça. A questão foi essa. Eu acho que a questão agora ficou bem delimitada e acredito que o posicionamento do eminente desembargador Viana está muito bem posto, porque, embora a reclamação e o agravo tirado pelo Estado aqui perante essa Corte tratem de uma mesma decisão, não vai haver nenhuma prejudicialidade da decisão adotada, que venha a ser adotada na reclamação, contra a decisão que seja adotada. Então, eu fico a cavalheiro e acompanho o Bem, voto foi esclarecido, o desembargador Itamar ficou satisfeito com o esclarecimento. O desembargador Viana já tem no rodapé do voto de Vossa Excelência o julgamento, pode julgar a unanimidade, não é? Acatada preliminar, não é? Acatada. Dando sequência a Vossa Excelência, pode dar continuidade. Vai fazer o relatório. Não, eu tenho a impressão que eu estou fazendo a leitura dos votos dos meus fora de pauta, né? Esse foi o primeiro fora de pauta. Veja bem. Essa reclamação. A minha preocupação do desembargador Itamar é esta também, porque esse foi o primeiro fora de pauta. Agregado a esta reclamação, tem um processo. Sim, mas aí só quando entrar os da pauta. Muito bem, foi quando Vossa Excelência falou de início. Exatamente. Eu pediria permissão para continuar a leitura dos votos dos outros feitos fora de pauta. As outras questões foram todas remetidas por senhores, são questões que me parece que o desembargador Jambo efetuou a leitura, me parece que concorda. Só existe uma dissensão com relação àquela questão do policiamento, gratificação ostensiva, me eu parece. acredito que sim. Mas o de Vossa Excelência aí é diferente, não é? Eu vou fazer a leitura. Eu vou pedir permissão para fazer a leitura, como eu faço sempre, a leitura das emendas, não é? A leitura das emendas, não é?
De e qualquer aí, sorte... se surgir essa questão, a gente não, só para... faz a ressalva. Eu li e estou de acordo. Agora, só Pois mais não. esclarecimento. Então, vamos à leitura dos fora de pauta, não é? Vamos logo para os recursos de agravos não providos. Número 1, recurso de agravo no agravo de instrumento número 290-122, dígito 2. Recorrente, município de Jaboatão dos Guararapes. Recorrido, São Bernardo Indústria Plástica Limitada. A ementa ela é lavrada nos seguintes termos: processo civil, tributário, recurso de agravo, ISS, confecção de embalagens com impressão gráfica personalizada, atividade preponderantemente industrial, não incidência, decisão terminativa, perda do objeto do recurso de agravo número 0290122 dígito 2/01, recursos improvidos. Algum esclarecimento? Nenhum. O doutor procurador quer algum esclarecimento? Não. É porque eu estou perguntando porque é uma questão que não é tão simples, é a questão do ISS naquelas Produção de situações. Exatamente. Onde se prepondera, o que é que se prepondera? A prestação do serviço ou a industrialização? Aqui me parece que a questão ela se torna um pouco simples por conta da jurisprudência. Pois não. Já ter firmado. Não tem dúvida, não. É unanimidade. Vossa Excelência declara o voto, né? Declare o voto. Ah, sim. Pois não. A unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso de agravo 0290122 dígito 2 e 0290122 dígito 2/01. Segundo, número 2, recurso de agravo em embargos de declaração em apelação, reexame necessário, número 028953 dígito 0, recorrente, município de Petrolina, recorrido José Nunes da Cruz. Ementa, direito processual civil, recurso de agravo, direito administrativo, município de Petrolina, vigia noturna, horas extras, divisor, improvido o agravo. De acordo. De acordo. Unanimidade. Unanimemente, negou-se o provimento ao recurso. Agravo número 3, recurso de agravo em apelação número 0308832, dígito 0. Agravante, município do Recife. Agravado, Antônio Teixeira Magalhães. Ementa, direito administrativo e processual civil, ação indenizatória, acidente em via de trânsito, queda em bueiro, administração pública, responsabilidade civil subjetiva, requisitos, comprovação, excludente de responsabilidade, prova, ausência, agravo a que se nega provimento. Desembargador. De acordo. Também. Concordo. Vossa Excelência pode declarar. Por unanimidade, negou-se provimento ao agravo, a fim de manter a condenação do município do Recife ao pagamento dos danos materiais sofridos pelo agravado, no valor de R$ 2.950, nos termos do voto do relator. Agravo número 4. Número 0289-306, dígito 1. Primeira vara de acidentes da capital. Recorrente, Carlos Alberto Pereira Coelho da Paz. Recorrido, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Direito ementa, direito previdenciário, agravo de instrumento, recurso de agravo, auxílio-doença acidentária, antecipação de tutela, necessidade de instrução probatória acerca da eventual limitação do autor agravante, agravo a que se nega provimento, rediscutir a matéria, negou-se provimento ao recurso. Desembargador Itamar. De acordo. De acordo também. Pode declarar. A unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso. Recurso de agravo, recurso de agravo no agravo de instrumento, número
028-12-76, dígito 6, segunda vara de acidentes do trabalho da capital. Recorrente, Marcílio Bezerra Lira, recorrido, INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Ementa, direito previdenciário, agravo de instrumento, recurso de agravo, auxílio doença acidentário, antecipação de tutela, necessidade de instrução probatória acerca da eventual limitação do autor agravante. Agravo a que se nega provimento. Rediscutir a matéria. Negou-se provimento ao recurso. Desembargador Itamar. De acordo. Também de acordo. Pode declarar o voto. A unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso. Recurso de agravo na apelação cível número 032-3394, dígito 1. Esse é o quinto da pauta? É o sexto. É o sexto. É o sexto. Pode continuar, desembargador. Repetindo. Recurso de agravo na apelação cível número 032-3394, dígito 1. Primeira vara de acidentes do trabalho da capital. Recorrente, INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, e recorrido, Ricardo Alexandre Santos da Silva. Ementa. Direito constitucional e administrativo. Recurso de agravo na apelação. Auxílio acidente. Perícia INSS divergente. Laudos e exames médicos que denotam a enfermidade que justifica o pagamento do benefício. Aplicação do princípio do indúbio pro mísero. Agravo a que se nega provimento. Muito bem, desembargador. Inclusive, tem uma dúvida sobre a perícia do INSS. Perícia divergente. Isso gerou, naturalmente, a convicção de Vossa Excelência. Indúbio pro E mísero. andar nesse caminho do promísero. Desembargador Itamar? De acordo. Também de acordo. Pode A declarar. unanimidade de votos, negou-se provimento ao presente recurso. Decisão de número 7. Recurso de agravo em apelação número 0275918, dígito 2. Agravante, município de Olinda. Agravado Edivaldo Azevedo de Barros. Ementa. Direito administrativo e processual civil. Coisa julgada. Nova ação. Identidade de parte. Causa de pedir e pedido. Litigância de má-fé. Artigo 17 do CPC. Dolo processual. Inexistência. Agravo a que se nega provimento. Desembargador Itamar? De acordo. Também assim entendi. Eu acompanho o voto, Vossa Excelência. Por unanimidade, negou-se provimento ao agravo. Número 8. Recurso de agravo em apelação número 0328614, dígito 8. Recorrente, Estado de Pernambuco. Recorrido, João Leite de Carvalho. Ementa. Direito administrativo e processual civil. Colisão de veículos. Viatura militar. Estacionamento na pista de rolamento. Perigo para o trânsito. Imprudência. Causa determinante do infortúnio. Infringência dos artigos 26, inciso 1 e 181, inciso 5 do Código de Trânsito Brasileiro. Agravo a que se nega provimento. Muito bem. Imprudência do agente público, condutor do veículo. Desembargador Itamar? De acordo. De acordo também. Acompanho. Pode declarar o voto. Por unanimidade, negou-se provimento ao agravo. Vou agora para os agravos regimentais. Todos improvidos. Primeiro deles, agravo regimental em agravo de instrumento número 0357649, dígito 6. Agravante, João Epifânio de Oliveira Júnior, agravado, Estado de Pernambuco. Ementa, direito processual civil, agravo de instrumento, admissibilidade, ausência de comprovação de preparo no ato de interposição do recurso, deserção, inaplicabilidade do artigo 511, parágrafo 2º do CPC, improvido o agravo regimental. Ausência de comprovação do produção da prova do preparo. Houve a deserção. Desembargador Itamar? O relator. Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Pode Unan- declarar o voto. Unanimemente, negou-se provimento ao recurso. Segundo, agravo regimental. Agravo regimental na apelação número 29137, dígito 9. Agravante, município de Caruaru.
Agravado, Elizabeth Cristina de Oliveira. Ementa, Direito Processual Civil, Sistema Remuneratório e Benefícios, Férias e 13º salário, Garantias Constitucionais, Contrato Temporário por Excepcional Interesse Público, Recurso improvido. De acordo. De acordo. E também ausência de pagamento, isso ocorre sempre aqui, escalar para a rede social. Acompanhe Vossa Excelência, pode declarar o voto. A unanimidade de votos, foi negado provimento ao agravo regimental. Sigo agora com a leitura dos embargos de declaração, todos rejeitados. Primeiro, embargos de declaração na apelação cível 0005, dígito 96.2007, dígito .8.17.0270. Recorrente, João Carlos Muniz. Recorrido, Ministério Público de Pernambuco. Ementa, processual civil, embargos de declaração. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão. Declaratórios rejeitados. De acordo. Também acompanha. Pode declarar o voto. Por unanimidade de votos, foram conhecidos, porém rejeitados, os declaratórios. E assim termino os fora de pauta. Bom, Excelência, retome aí a presidência. Secretaria, agora. O desembargador Itamar me contou que trouxe alguns fora de pauta. Vossa Excelência fica à vontade para relatá-los e declarar o voto. Agradeço, senhor presidente. Chamo a julgamento o recurso de agravo na apelação número 354-633, dígito 6. Recorrente, Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco, RH, recorrida Maria do Socorro Pimentel França. A sugestão de emenda está assim lançada. Direito administrativo, constitucional e processual civil. Recurso de agravo em apelação civil. Tratamento de saúde. Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco, SASEP. Implantação de estente farmacológico com procedimento de angioplastia. Enfermidade grave e debilitante. Rigidez das finanças do Sistema de Assistência à Saúde. Conflito de interesse, prevalência do direito à vida, astraentes, não exorbitância, recurso improvido, é a minha sugestão de voto. Desembargador Viana, eu também concordo com Vossa Excelência. Direito fundamental. A unanimidade. Foi improvido. Foram providos. O recurso de agravo. Recurso de agravo. Chama a julgamento, eminentes pares, o recurso de agravo na apelação cível 348-634, dígito 6, da comarca de Gameleira. Recorrente, município de Gameleira. Recorrido, Silvia Maria da Silva. Sugestão de emenda está assim posta. Direito administrativo e constitucional. Recurso de agravo em apelação cível, ação de cobrança, servidor público municipal, verba salarial devida, reconhecida em TAC, celebrado com o Ministério Público, não paga. Honorários advocatícios arbitrados de acordo com o artigo 20, parágrafo 4º do CPC, manutenção. Recurso improvido, é o que sugiro. É o do município de Gameleira, né? Aliás, tem acontecido muito aqui com esse município. Desembargador Viana. É o termo de ajustamento de conduta firmado e não cumprido. Não temos que discutir. Exatamente. Eu acompanho Vossa Excelência e a unanimidade. Pode declarar o voto. Recurso de agravo improvido à unanimidade de votos. Chamo agora a julgamento recurso de agravo na apelação 357-014, dígito 3, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital. Recorrente, Estado de Pernambuco e FUNAP. Recorrido, Cipriano Francisco da Silva. A emenda sugerida. Direito constitucional e administrativo, ilegitimidade passiva, prejudicial de prescrição de fundo de direito rejeitados. Mérito, incorporação da gratificação de policiamento ostensivo aos proventos dos inativos e pensionistas.
gratificação de caráter geral, artigo 40, parágrafo 7º e 8º da Constituição Federal de 88, autoaplicabilidade, ausência de afronta à cláusula de reserva de plenário, o que sugiro é um agravo a que se nega provimento. Entendo e sei da posição do eminente desembargador Viana e me antecipo com a vênia de Sua Excelência para, se for o caso, proclamar o resultado por maioria, se assim entender o eminente presidente. Desembargador Viana, pode pronunciar, já que ele fez. Vossa Excelência, desembargador Itamar, o relator, se pronunciou muito bem. Na verdade, é uma questão que eu tenho um posicionamento diferente da turma, uma vez que eu entendo que essa a gratificação não ela não é de caráter geral, como também eu acho que afronta ao princípio da reserva de plenário. Então, dessa forma, então, eu continuo 2 a 1. com a divergência. Maioria. Sem nenhuma dúvida. Continuando, senhor Pode presidente. continuar. Trago a julgamento o recurso de agravo em apelação civil 354.428, dígito 5, da 4ª Vara da Fazenda Pública. Recorrente, Fundação de Aposentadorias e Pensões do Servidor do Estado de Pernambuco, FUNAP. Recorrido, Marinaldo Ferreira Gomes e outros. A ementa administrativa e constitucional, incorporação da gratificação de policiamento ostensivo aos proventos inativos e pensionistas. Gratificação de caráter geral. Artigo 40, parágrafo 7º e 8º da Constituição Federal. Pretensa ofensa à cláusula de reserva de plenário, não ocorrência, recurso improvido, decisão por maioria, conforme já foi antecipado, porque a matéria é a mesma do julgamento anterior. Situação. Por maioria. Julgamento, embargo de declaração. Embargo de declaração no recurso de agravo 0286922, dígito 3, da 2ª Vara de Acidente de Trabalho da Capital. Embargante INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, embargado Erivaldo Alves dos Santos. A ementa previdenciário, processual civil, embargo declaratório em recurso de agravo, aposentadoria por invalidez acidentária, alegada omissão, desconsideração do laudo médico oficial, desnecessidade, vinculação ao laudo técnico oficial, rediscussão da matéria, ausência de vícios, embargo declaratório rejeitados. Desembargador Viana. Também concordo. Maioria. Embargo declaratório, não, unanimidade. Maioria não, por unanimidade. Embargo declaratório conhecido, porém rejeitado. Unanimidade. Os dois anteriores. Trago agora a julgamento, senhor presidente, eminente par, distinto procurador, recurso de agravo em apelação 337.051, dígito 0. Recorrente, Luiz Pereira dos Santos Júnior. Recorrido, Estado de Pernambuco e outro. A sugestão de ementa é a seguinte: direito constitucional e administrativo, incorporação de gratificação de policiamento ostensivo aos proventos inativos e pensionistas, gratificação de caráter geral, artigo 40, parágrafo 7º e 8º da Constituição Federal. É aquela mesma história. A ausência de afronta à cláusula da inexistência de prescrição do fundo de direito, nesse caso tem essa arguição. Vossa Excelência já tem a decisão que já sabe. Pronto. Mas tem... Por maioria essa. Por maioria. Nega-se provimento por maioria. Por maioria. Agrava aqui, senhor. Senhor presidente, com isso eu acabo os processos fora de pauta de minha relatoria. Muito obrigado, desembargador. Ele acaba de anunciar que não tem mais feito. E passamos agora para o da pauta. Nós temos os feitos da pauta, inclusive um que já comentamos aqui, que faz alguma referência àquela reclamação do desembargador Viana. Então, nós temos, foi noticiado que tem 2 procuradores aí, pela ordem seria o procurador Dr. Maron. Desembargador Viana, Vossa Excelência faz o relatório e depois tem 2 sustentações orais. Ok. Então, farei aqui um breve relatório, né? Cuida-se do agravo de instrumento de número 030-8553, dígito 4, cujo agravante é o Estado de Pernambuco,
representado pelo procurador Walter Maron de Cerqueira e Barros, agravado massa falida de Figueiredo Condé, o Condé, eu acho que acredito que seja Condé. Condé, Instalações Limitada. O presente agravo de instrumento tem como escopo a impugnação de decisão interlocutória proferida na ação de falência de número 35322, dígito 12, 1995, 8, 17.001, onde o Estado de Pernambuco não é parte. No entanto, vem, através do presente, defender o seu interesse processual em impedir que o imóvel objeto da decisão seja alienado em asta pública, sem o pagamento do Imposto de Transmissão Causa-Morte, ICD, de competência tributária estadual. A decisão interlocutória, ora combatida, destituiu a senhora Larissa Maria Moraes de Leal e designou como leiloeiro o senhor João Dias Martins Neto para realizar o leilão público do imóvel pertencente à massa falida de Figueiredo Condé Instalações Limitada, localizada na Avenida 17 de Agosto, 468, bairro de Parnamirim, atribuindo ao bem o valor estimado de R$4 milhões, bem como intimar o leiloeiro a fim de prestar compromisso nos autos e indicar datas e horário para a realização do leilão. Nesse passo, requer ao Estado de Pernambuco o provimento do presente agravo do instrumento para determinar o cancelamento da asta pública em questão, com a consequente reforma da decisão, até que os direitos patrimoniais dos decujos Marise Neide Menezes Condé e Macionilo Ricardo Condé sobre o imóvel sejam apurados contabilmente, declarados e arrolados no inventário de número 5498-2, dígito 89, 1995.8.17.001. Brevemente, senhores, é este o relatório. Bem, terminado o relatório, já dei notícia aqui da presença do procurador Dr. Walter Maron de Cerqueira, que ele vai tomar a tribuna, enunciar, muito embora seja pessoa conhecida aqui na sociedade e nosso ramo jurídico, enuncia o número da OAB e a quem patrocina. Costa, inscrito na OAB de Pernambuco pelo número 660, dígito B, pelo Estado de Pernambuco, parte agravante. Excelentíssimo senhor desembargador Alfredo Jambo, eminente desembargador presidente da Terceira Câmara de Direito Público, excelentíssimo senhor desembargador Ulisses, eminente relator, excelentíssimo senhor desembargador Itamar, terceiro julgador. Na realidade, a questão que o Estado traz, que é o ponto controvertido da questão, ela se cinge em dois objetos distintos. É se imaginar se os direitos patrimoniais sobre esse imóvel existente na Avenida 17 de Agosto, se ele deveria ter sido declarado já no ano de 2002, no momento da abertura da sucessão da primeira sócia administradora, a senhora Marisa Neide Menezes Condé, ou se esse bem faria parte da massa falida de Figueiredo Condé, composto por esses dois cônjuges, o senhor Marcionilo e a senhora Marise, casados inclusive sob o regime da comunhão universal de bens, ou se esse bem faria parte efetivamente dos bens que deveriam ser arrecadados com a massa falida, cuja decretação de quebra ocorreu 3 anos depois, após a abertura da primeira sucessão, que foi o falecimento da senhora Marise Menezes Condé. De fato, causou uma certa estranheza e dificuldade para o Estado o fato dele não ter sido efetivamente notificado da realização dessa asta pública, até porque poderia ter interesse no fato, e a lei de falências determina que as fazendas públicas devem ser notificadas. Eu, particularmente, fui obrigado a tomar ciência nos autos
razão pela qual a liminar que suspendeu essa asta pública foi deferida em menos de 24 horas da data que tinha sido aprazado o leilão. Bom, duas questões são de suma importância, como eu havia colocado. A primeira delas, o momento da abertura da sucessão e o fato de que, na primeira sucessão, só foram arroladas as 22 mil cotas societárias da Figueiredo Condé no espólio de Marise Menezes Condé, valor simbólico de R$100. Em nenhum momento esses direitos patrimoniais eles foram apresentados nessa abertura da sucessão. Evidentemente que isso se tornaria até um impositivo legal, porque o artigo 16 do contrato social, no seu parágrafo 2º, determina que, havendo o falecimento de qualquer desses dois sócios, que são casados, como eu havia colocado sobre o regime da comunhão universal, haveria um balanço especial para apuração dos direitos, e esses direitos, sim, deveriam ter sido colocados e deveriam ter sido arrolados na abertura no momento da primeira sucessão. Quando houve a cisão, e essa cisão comercial foi registrada na junta comercial, você teve duas pessoas jurídicas que detiveram objetos distintos. Até então, tínhamos uma empresa chamada Sotil Limitada, formada pelo senhor Marcionilo, a senhora Marise e mais terceiros, e tínhamos também o patrimônio composto por essa sociedade e o nome comercial dessa empresa. Nessa cisão, o nome comercial Sotil coube a uns sócios que deram continuidade a essa empresa, que existe até hoje, e o senhor Marcionilo e a senhora Marise detiveram os direitos reais de propriedade sobre o terreno e sobre a casa que se encontra edificada lá na Avenida 17 de Agosto. Bom, então, como eu coloquei no início da explanação, nós temos dois momentos distintos. O falecimento da senhora Marise no ano de 2002, precisamente em maio, e a decretação de quebra da Figueiredo Condé, que foi essa empresa que foi dada continuidade por esses dois falecidos, que ocorreu apenas no ano de 2005. Saliente-se o seguinte: em nenhum momento no cartório de imóveis houve alteração do direito de propriedade da empresa Sotil, ainda que só tocasse a ela o nome comercial que tem e tinha valor econômico. Ou seja, para todos os efeitos, no cartório de registro de imóveis, hoje, o imóvel existente na 17 de agosto pertenceria a Sotil e não à massa falida de Figueiredo Condé. É bom que se coloque essas questões de fato, até porque, como eu coloquei há poucos instantes, eu imagino que o objeto controvertido da reclamação, ele será de forma diretamente atingida pelo objeto que resultar do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. É que em ambos os casos se pretende a mesma coisa, que é a não ocorrência da praça, que foi de fato cancelada, mas por fundamentos jurídicos distintos. No caso da reclamação, se imaginou que o fundamento jurídico foi uma determinação da lei falimentar para que efetivamente fosse feito apresentado um laudo que comprovasse que o imóvel estava de fato subavaliado. Entretanto, eu imagino que, dependendo do posicionamento que Vossas Excelências delimitarem a este objeto, nós teremos uma prejudicialidade do que foi determinado nessa reclamação, inclusive no que diz respeito ao declínio de competência. É porque se decidir que, de fato, esses direitos reais, eles foram sonegados, e como de fato está comprovado no processo de inventário, cuja fotocópia está na íntegra nos autos, se apenas foram declaradas cotas societárias no valor de R$100, e se sonegou esses direitos reais relativos a esse imóvel, os senhores poderão concluir efetivamente que o prejuízo para o Estado de Pernambuco, tendo em vista que esse imóvel ultrapassa numa estimativa ao valor de 8 a 10 milhões, e não os 4 milhões que está avaliado nos autos, o prejuízo para o Estado de Pernambuco será muito grande, porque não receberá o ICD nas duas operações, nos dois fatos geradores que ocasionaram a exigibilidade do tributo. Tanto na primeira sucessão da senhora Marise, que faleceu 3 anos antes da decretação da quebra da empresa, como também do seu marido e o outro sócio administrador, o senhor Marcionilo Condé, que faleceu em fevereiro de 2013. Bom, em resumo, são essas as considerações, são basicamente esclarecimentos, e o Estado de Pernambuco
que é, na realidade, que se mantenha a medida liminar que foi deferida anteriormente e que, quanto ao mérito do recurso de agravo do instrumento, ele seja julgado procedente, inclusive para que se reconheça a necessidade de que esse bem seja arrolado aos autos, porque o Estado, se for o caso, o fará, irá ingressar no inventário, para destacar que houve esses sonegados, como a lei, como o Código de Processo Civil costuma a determinar, quando o bem não é declarado, para que, de fato, haja incidência do tributo sobre esse patrimônio que tem um valor considerável, para efeito de cálculo do ICD. São essas considerações, razão pela qual o Estado pleiteia o provimento do recurso no seu mérito. Obrigado. Agradecemos a colaboração do procurador, os esclarecimentos, dando sequência, tomo conhecimento que existe outro colega, advogado, que vai usar a tribuna, naturalmente. É necessário regimentalmente que ele anuncie o número da ordem e a quem patrocina. Pedro José de Albuquerque Pontes, OAB 30835, patrocina os interesses do espólio do Marcionilo Ricardo Pondé. Pode continuar. Senhor presidente, o desembargador Itamar Pereira, desembargador Viana Ulisses, cumprimentando a Corte, digo que serei sucinto nas minhas considerações e começo por dizer que o objetivo do agravo do instrumento em tela se coincide com o objetivo da reclamação que foi apreciada há pouco. Ambos pretendem a interrupção, da asta pública que foi determinada em primeira instância, apesar de não coincidirem os fundamentos de ambas as demandas. Ocorre que, por um dever moral, é preciso que se coloque no mérito do agravo do instrumento que não houve qualquer sonegação nos autos dos inventários que tramitam na quarta vara de sucessões relativa ao espólio de Marisa Pondé e de Marcionilo Ricardo Pondé. Na verdade, em ambos foram indicadas as cotas sociais relativas às empresas. A empresa Figueiredo Pondé Instalações Limitada. O que ocorre é que, desde o falecimento da senhora Marisa, essa empresa vinha enfrentando dificuldades de tamanha relevância que provocaram sua falência, que foi feita através de um pedido de autofalência em 95 e que hoje o passivo supera o valor de 12 milhões de reais. Então, na verdade, o que se busca é a finalização da falência que ocorre em primeira instância, mas em memória ao falecido sócio, que pretendia ver o passivo liquidado, ou menos o mínimo legal liquidado, e tudo isso encerrado. Quanto a isso, eu alerto que nos autos dos inventários, nada do que está posto no agravo foi colocado. Nunca o Estado de Pernambuco, mesmo após a interposição do agravo, colocou a questão ligada à sonegação, e que o que se entende é que seria uma confusão patrimonial que não encontra respaldo na lei, impor que, além das cotas sociais, se indicasse o próprio patrimônio pertencente à pessoa jurídica. O que se entende é que nos autos do inventário, a partir da avaliação devida, da avaliação técnica devida, vai se alcançar o valor relativo às cotas que pertenciam a cada um dos sócios. E, naturalmente, o que se sabe é que esse valor dará negativo. Então, enfim, com essas considerações, peço autorização ao senhor presidente para me retirar. Doutor advogado, agradecemos a colaboração. Dando sequência, passo a palavra ao eminente desembargador Ulisses Viana, que desta vez fará a leitura do seu voto. Pois não, desembargador, pode fazer. Antes de fazer a leitura aqui do voto, eu gostaria de parabenizar o procurador, doutor Walter, pela sua sustentação.
Fazia tempo que o Dr. Walter era um habitual frequentador Atuava lá na vara das da varas de fazenda. fazenda e nunca mais ele tinha aparecido. Ontem ele foi lá no gabinete para entregar o memorial e eu o indaguei. Ele agora se dedica só às execuções fiscais. Por isso que nós, das varas de fazenda pública, não estamos privados, né, da sua presença, uma vez que ele se dedica apenas às questões de executivo fiscal. E foi importante a sua ida ontem ao gabinete, porque tinha ocorrido um equívoco aqui com relação a esses autos que não tinha sido incluído, né? E posteriormente, após a sua comunicação lá, nós conseguimos a tempo regularizar a questão. O outro é o advogado Pedro Pontes, que eu conheço desde os bancos da Universidade Católica e me parece com uma promissora carreira pela frente e pela forma brilhante como expôs as suas desenvoltura, né? Então, gostaria de parabenizar os contendores que hoje estão presentes aqui. Bom, feitas essas loas, né, vou iniciar aqui a leitura do voto. Em que pese a decisão interlocutória de folhas 424 e 425, do relator substituto, desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, ter suspendido o leilão sob o fundamento de que restara demonstrado o perículo in mora, uma vez que a alienação do imóvel em asta pública em 3 de julho de 2013 representaria um dano à fazenda estadual ante a impossibilidade de inscrição em dívida ativa e posterior cobrança do tributo, tenho que não merece ser confirmada em definitivo, mas, ao reverso, ser desprovido o presente recurso. De início, cumpre esclarecer alguns pontos de ordem processual. Se não, vejamos. A decisão objeto do agravo de instrumento, vide certidão de folhas 383, tem em seu teor a destituição da senhora Larissa Maria Moraes de Leal do cargo de leiloeiro e, ato contínuo, a designação do senhor João Dias Martins Neto como leiloeiro do imóvel pertencente à massa falida Figueiredo Condé, Instalações Limitada, localizado à Avenida 17 de Agosto, 468. Nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, o recurso poderá ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. Em caso, o Estado de Pernambuco, o qual não é